No programa de hoje teremos a reflexão da Palavra de Deus com o Padre Adejaildo sobre o Evangelho do 11º domingo do Tempo Comum. E também o quadro Fragmentos do Carmelo, que vai falar sobre a vida de Santo Antônio e visitando lá a comunidade do Riachão. Novo decreto do Governo do Estado e, por isso, novos horários em nossa paróquia com o quadro Agenda da Semana. E, por fim, a bênção final. Está começando o programa A Voz do Carmelo. Boa noite! Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa A Voz do Carmelo. E no programa de hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre a vida de Santo Antônio, ele que converteu tantas pessoas e também é conhecido como Santo Casamenteiro. É por isso que hoje nós vamos ouvir um pouco da história deste santo tão querido, vivenciado neste mês de junho. E você está aqui comigo hoje. Quem foi lá na comunidade do Riachão foi Adriana Bezerra, que conversou com Maria Joseane, como é conhecida, e ela vai falar um pouco sobre também a comunidade do Riachão. Então, Adriana, é com você. Olá pessoal, o mês de junho começou e o nosso programa A Voz do Carmelo vai falar sobre os santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. A paróquia Monte Carmelo possui uma comunidade dedicada a Santo Antônio, que é aqui onde nós estamos, no sítio Riachão. Nós vamos conhecer a história dessa comunidade, há quanto tempo ela existe, por que foi dedicada a Santo Antônio, como a comunidade vivencia todas as atividades da nossa igreja. Então eu convido você a ficar ligadinho no nosso quadro Fragmentos do Carmelo, que hoje é comigo, e nós vamos falar sobre esse santo tão especial para a Igreja Católica, Santo Antônio, que é aqui a igreja que nós estamos neste momento. Santo Antônio nasceu em Lisboa no ano de 1195 e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 1231. Por isso, é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. O nome de batismo dele era Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Ainda jovem, pertenceu à Ordem dos Cônegos Regulares, tanto que pôde estudar filosofia e teologia em Coimbra, até ser ordenado sacerdote. Não encontrou dificuldade nos estudos, porque era de inteligência e memória formidáveis, acompanhadas por grande zelo apostólico e santidade. Santo Antônio, em Portugal, conheceu a família dos franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante na santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças. Ao ir para o Marrocos, Antônio ficou tão doente que teve que voltar, mas providencialmente foi ao encontro do pobre de Assis, o qual lhe autorizou a ensinar aos frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos de viverem o Santo Evangelho. Santo Antônio serviu sua família franciscana através da ocupação de altos cargos de serviço na ordem. Isso até morrer com 36 anos para esta vida e entrar para a vida eterna.
Então, pessoal, eu estou aqui, como eu já falei, na igreja de Santo Antônio, no sítio Riachão. E ao meu lado está a Maria Joseane, ela que é a coordenadora aqui da comunidade. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Graças a Deus. Maria, essa igreja existe há 20 anos, como você estava me falando agora há pouco. Como surgiu a necessidade dessa igreja de Santo Antônio aqui no sítio? Antes nós não tínhamos igreja aqui, aí participávamos lá em Serra Velha, em Malhada de Pedra. Outras pessoas iam para Serra Verde a pés. Aí daí a gente começou a participar de catequese lá também. Depois ia para o mês de maio, os textos lá. Aí depois a gente começou a rezar aqui, nas casas. Aí começou a ficar pequeno, aí a gente rezou no terreiro, começou a rezar no terreiro. Aí. Então em 2000, o casal Fortunato e José, eles vieram morar aqui. E eles também ampliaram mais ainda, catequizando a gente. Então aí eles começaram a rezar nas casas também, junto com a gente. E quando foi o mês de maio, que tem 31 noites, né? Aí na última noite deu 120 pessoas. No caso, os terços começaram a acontecer nas casas. Sim. E as casas começaram a ficar pequenas. E um desses terços foi com 120 pessoas no terreiro. Sim, aí foi o último terço do mês de maio, na época. Aí essa necessidade de espaço, surgiu a ideia de vir a ser construída essa igreja. E como foi isso? Então, aí ele lançou, né, essa ideia para a gente, a comunidade acolheu, ele falou com os conhecidos dele e assim, a gente começou com bingos, rifas e daí deu início em novembro de 2021, a igreja. De 2001, no caso? 2001. No caso, há 20 anos. Agora você me falou uma coisa bem interessante, que eu perguntei aqui a Maria Joseane, por que Santo Antônio foi escolhido para ser o padroeiro aqui da comunidade? Por quê? Então, Santo Antônio foi escolhido porque tinha muitos Antônios envolvidos nos trabalhos. Tanto Antônio Fortunato Filho, quanto o primo dele e também o bispo da época, que era Dom Antônio Soares Costa. Então, os Antônios envolvidos aqui também foram homenageados, dedicando essa igreja ao padroeiro Santo Antônio. Foi. Ainda assim, quando estava erguendo as paredes, aí já surgiu essa ideia de que seria Antônio, já em homenagem a essas pessoas e ao bispo da época. E as celebrações das missas aqui acontecem em quais dias? Acontecem no segundo domingo do mês e no quarto domingo. Segundo e quarto domingo de cada mês tem missa aqui. Também tem as atividades de catequese, todas as atividades de liturgia, como é que também acontecem aqui? Só tem a pastoral do batismo, que é com Antônio Fortunato, Filho e José. Mas a catequese no momento está parada. A gente sabe que, infelizmente, por conta dessa pandemia, não está podendo acontecer as festividades do padroeiro, que inclusive seria agora esse final de semana, né? Mas em tempos normais acontece todas as atividades. Acontece sim. E a comunidade participa ativamente? Participa. Que coisa tão boa. Então é isso, pessoal. Esse é um pouquinho da história da igreja de Santo Antônio, no sítio Riachão, que pertence à nossa paróquia Monte Carmelo. Nossa paróquia tem dezenas de comunidades que fazem parte e que trazem histórias tão lindas como essa que a Maria Joseane nos contou. Então, fica até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Adriana, por nos mostrar um pouco da história deste santo tão querido, que converteu tantas pessoas com a sua palavra, com o seu exemplo de vida, e também nos apresentar um pouco da história da comunidade do Riachão. Obrigado também a Maria por estar conosco no programa de hoje. Obrigada, Maria. E agora, pessoal, nós vamos ao quadro A Palavra de Deus com o padre Adjaildo. Olá, boa noite a todos, aqueles que acompanham o nosso programa Voz do Carmelo. Vamos agora acolher o Evangelho deste domingo, do 11º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, a você, querido irmão, que reza conosco, que acompanha este programa. Estamos nesse 11º domingo do tempo comum e hoje a palavra proclamada, o Santo Evangelho proclamado para nós, traz 2 sinais, a partir destes 2 exemplos que Jesus nos coloca da semente. Primeiro nós vamos encontrar a semente que é plantada e vai germinando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. Depois nós vamos encontrar a semente de mostarda, a menor das sementes, mas que cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças. A gente vê 2 imagens da semente que cresce. E aí o evangelista Marcos quer trazer a importância para nós, apresentando esses sinais. Lembrando que o reino de Deus ele cresce, a sua força alcança várias comunidades, vários corações. Ele não tem limite, não tem barreira. Por isso aqui o evangelista apresenta estes sinais a partir desse contexto da semente. Na comunidade judaica, é claro, havia um conceito, um pensamento de apressar sempre a vinda do reino. Era interessante isso. A manifestação gloriosa do Messias, com jejuns, com orações, com penitências, sacrifícios, a observância da lei e das tradições. Por isso é que Jesus, quando Marcos apresenta Jesus a partir desta parábola da semente, nós vamos encontrar que esses sinais são importantes. Aqui não estamos desmerecendo esses sinais, Jesus não está desvalorizando esses sinais. Mas ao mesmo tempo Jesus quer lembrar que se eles não têm a força da palavra e a força do Espírito para ajudar o homem a crescer e a acolher a palavra, esses sinais da penitência, do jejum, do sacrifício se tornam ineficientes, não ajuda o homem a fazer a experiência de Deus. Por isso que vem esta semente que cresce, esta semente que é menor e que vai se expandindo neste sinal do reino de Deus. Paulo, na carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, primeira carta, nós vamos encontrar as palavras de Paulo, que nos ajudam também a compreender esta ação de Deus a partir da própria força do Espírito. Quando Paulo vai nos dizer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Portanto, é a força da palavra, é a força do Espírito que faz este reino de Deus crescer e não ter limite, não ter fronteiras. Também neste domingo, querido irmão, que está acompanhando este programa, estamos celebrando, a igreja faz memória de Santo Antônio de Pádua. Ele que foi instrumento de Deus para plantar a semente do reino por meio do anúncio do Evangelho. Santo Antônio convidou tantos homens e mulheres à conversão,
desapegar das riquezas da terra e buscar as riquezas do céu, e assim produzir frutos de vida e de amor ao próximo. Por isso que esta semente que cresce, esta semente que se torna a maior de todas as hortaliças, que é a própria palavra, pela força do Espírito, possa nos ajudar também a sempre mais, como foi Santo Antônio, a anunciar o reino, a anunciar o Evangelho e assim fazer com que o reino de Deus atinja tantos corações, tantas famílias, para assim experimentar a graça de Deus que é derramada em todos nós. Por isso, um bom domingo para todos, que possamos cada vez mais assumir nosso compromisso, nossa missão e deixar que Deus sempre haja em nosso coração. E como trazendo mais uma vez as palavras de Paulo, né? Paulo que plantou, Apolo que regou, mas foi Deus quem fez crescer a palavra no coração de cada homem e de cada mulher. Obrigada, Padre Adjaildo, pelas belas palavras e também por essa bela reflexão sobre o Evangelho deste domingo. E agora, Dreise, vamos para o quadro Agenda da Semana. Como eu disse no início, temos novo decreto do Governo do Estado, vamos poder celebrar juntos. Por isso, vamos para o quadro Agenda da Semana. Pois bem, meus irmãos, com o novo decreto do Governo do Estado, vamos poder celebrar juntos a Santa Eucaristia. Claro que respeitando aqueles horários estabelecidos pelo governo. Até às 18 horas, qualquer dia da semana, vamos poder estar juntos. Portanto, a partir de segunda-feira, vamos ter os seguintes horários. Terça-feira próxima, vamos ter missa na comunidade de Santa Terezinha às 5 horas da tarde. Na quarta-feira, também às 5 horas da tarde, missa na comunidade Santo Afonso. Aqui na Matriz, próxima quinta-feira, vamos ter adoração a partir das 4h30 e 5 horas da tarde, a Santa Missa. Sábado, continuaremos com a missa aqui na Matriz às 3h30 da tarde. Vamos ter 5 horas na comunidade de Malhada de Pedra e na comunidade Santa Terezinha. Domingo, vamos ter missa, 7 horas da manhã aqui na Matriz, 7h30 na comunidade Mãe Rainha, de 10 horas na comunidade de Serra Verde e 3 e 4 horas da tarde, missa lá em Santa Luzia, lá no sítio, e 3h30 da tarde aqui na Igreja Matriz. Então estes são os horários das celebrações com presença dos fiéis desta semana. Fique ligado nas nossas redes sociais, acesse lá Monte Carmelo Caruaru PE e você vai ficar informado de todas as coisas que acontecem em nossa paróquia. Então, esta é a nossa agenda da semana, desta semana que vamos iniciar. É isso, pessoal. E esse foi o programa de hoje, A Voz do Carmelo. Estamos com uma dinâmica um pouco diferente e convidamos vocês a continuarem nos acompanhando. Durante este mês, nós vamos conhecer a história de todos os santos juninos, não é isso, Padre? Isso mesmo. Então fiquem ligadinhos no nosso programa A Voz do Carmelo, muito especial, todos os sábados, às 9h. Isso mesmo, você não pode perder os outros programas, tá certo? Hoje foi Santo Antônio, próxima semana São João, vamos lá na comunidade de Serra Velha. O outro final de semana não vamos ter o programa A Voz do Carmelo, vamos dançar forró com a live O Arraiá de Seu Vigário, não é assim? Olha o spoiler, não percam não e divulgam pode perder. isso. E também no dia 3 de julho vamos ter a história de São Pedro e São Paulo. Então você tem que continuar conosco, nos acompanhando, assistindo e compartilhando, viu? É uma tarefa que o padre está dando. Compartilhe este programa, este vídeo para toda a sua família, para seus amigos, para que chegue a cada vez mais na casa das pessoas, tá certo? Verdade. Muito bem, então vamos agora para a bênção final do nosso programa com o Padre Adjaildo e eu espero você próxima semana com a graça de Deus. Até lá!
Muito bem, aos nossos irmãos que acompanharam neste programa Voz do Carmelo, que possam neste domingo viver cada vez mais esta força do Deus da vida e que com a proteção de Maria possamos sempre assumir o nosso compromisso missionário. Precisamos acolher a bênção do bom Deus para todos vocês, para toda a nossa querida paróquia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós, por intercessão da Virgem Maria, a proteção paterna de São José, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos.